Você já ouviu falar de Howard Schultz? Talvez não pelo nome, mas com certeza conhece a criação dele, a Starbucks. A história por trás daquele copo de café verde e branco é muito mais do que uma jornada de sucesso empresarial. É uma lição sobre como a origem não precisa definir o destino, mas pode sim dar a ele um propósito poderoso. Vamos voltar no tempo para um conjunto habitacional simples no Brooklyn, Nova York. Foi lá que Howard Schultz nasceu, em um ambiente de muita luta e pouca segurança. O pai dele era um trabalhador braçal, um homem que vivia de bicos, sem estabilidade, sem plano de saúde, sem direitos. A vida da família estava sempre por um fio. Um acidente, uma doença e tudo podia desmoronar. E um dia o pior aconteceu. Howard, ainda um menino, viu seu pai sofrer um acidente de trabalho. Ele quebrou o tornozelo e, da noite para o dia, ficou sem emprego e sem renda. A imagem do pai, um homem forte e orgulhoso, deitado no sofá com a perna engessada, derrotado não pela dor física, mas pela humilhação de ser descartado pelo sistema, ficou gravada para sempre na memória de Howard. Naquele momento, ele não entendia as complexidades da economia ou do mercado de trabalho, mas sentiu algo muito profundo e visceral: a injustiça. Ele sentiu que ninguém, absolutamente ninguém, merecia ser tratado como uma peça substituível, como algo descartável. Essa experiência não o tornou amargo. Pelo contrário, acendeu uma chama dentro dele, uma promessa silenciosa de que, se um dia tivesse a chance, ele construiria algo diferente. Um lugar onde as pessoas fossem tratadas com dignidade e respeito. Ele cresceu com pouco dinheiro no bolso, mas com uma riqueza de observação. Ele aprendeu a ler as pessoas, a entender suas necessidades não ditas, seus medos e suas esperanças. Howard foi o primeiro de sua família a ir para a faculdade. Ele trabalhou duro, agarrou cada oportunidade que apareceu, não para fugir de suas origens, mas para encontrar uma maneira de honrá-las. Ele sabia que o passado não era algo para ser esquecido, mas uma base sobre a qual construir um futuro com mais significado. Ele vendeu de tudo, de equipamentos de escritório a utensílios de cozinha, sempre aprendendo, sempre crescendo. A grande virada aconteceu no início dos anos 80. Howard trabalhava para uma empresa sueca que vendia cafeteiras e um de seus clientes se destacava. Era uma pequena loja em Seattle chamada Starbucks. Eles compravam mais cafeteiras do que qualquer outra loja do país. Intrigado, Howard decidiu viajar até lá para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Ao entrar na primeira loja da Starbucks, ele foi transportado. O aroma do café torrado na hora, a paixão dos fundadores pelo produto, a forma como eles falavam sobre grãos de Sumatra e da Etiópia era um mundo novo. Mas foi uma viagem a Milão, na Itália, que a visão completa se formou. Lá,
Ele viu que as cafeterias não eram apenas lugares para comprar café, eram centros comunitários. Era um terceiro lugar, um espaço entre a casa e o trabalho, onde as pessoas se conectavam, conversavam, se sentiam parte de algo. Era um teatro humano, cheio de vida e romance. Ele voltou para os Estados Unidos eletrizado, ele viu o futuro não era apenas sobre vender café de qualidade, era sobre criar uma experiência, um lugar de encontro, um refúgio. Ele tentou convencer os fundadores originais da Starbucks a seguir essa visão, mas eles estavam focados apenas na torrefação dos grãos. Então, com o coração partido, mas com a convicção inabalável, ele saiu e fundou sua própria cafeteria, a Il Giornale. Alguns anos depois, ele teve a oportunidade de comprar a Starbucks e fundir as duas empresas. Agora, ele estava no comando e foi aí que a memória do seu pai voltou com força total. Howard tinha a chance de construir a empresa que sempre sonhou, uma empresa que colocasse as pessoas em primeiro lugar. Muitos no mundo dos negócios disseram que ele era ingênuo lucro oferecer. Plano de saúde completo e opções de ações para todos os funcionários, inclusive os de meio período, em uma indústria com altíssima rotatividade. Era um suicídio financeiro, diziam os especialistas. O lucro vem primeiro, as pessoas depois. Essa era a regra, mas Howard se recusou a seguir essa regra. Ele se lembrava do pai no sofá, sem assistência, sem dignidade. Ele se lembrava da promessa silenciosa. Para ele, cuidar dos funcionários não era um custo, era um investimento no pilar mais importante do seu negócio. A humanidade, ele acreditava que se tratasse seus funcionários, que ele chamava de parceiros, com respeito e dignidade, eles, por sua vez, tratariam os clientes da mesma forma. E ele estava certo. A Starbucks não se tornou um império global apenas por causa do frappuccino. Ela cresceu porque se tornou aquele terceiro lugar que Howard havia sonhado. Um lugar onde você podia ter uma reunião de negócios, um primeiro encontro, ou simplesmente sentar sozinho com um livro e se sentir bem-vindo. A cultura que ele construiu, baseada na empatia e no respeito, transbordou do balcão para as mesas e das lojas para o mundo. A jornada de Howard Schultz é um testemunho poderoso de que é possível sim construir um negócio próspero sem abandonar seus valores. Que lucro e propósito não são mutuamente exclusivos. Na verdade, eles podem e devem andar de mãos dadas. Ele nos mostra que a verdadeira liderança não nasce de planilhas e projeções financeiras, mas da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro. E essa é a grande lição que podemos tirar da sua história. Uma lição que vai muito além do café. Não é de onde você vem que define quem você pode se tornar. É o que você escolhe honrar ao longo do caminho. São as experiências
mesmo as mais dolorosas, que moldam seus valores e te dão uma missão. Talvez você também tenha crescido em um ambiente difícil. Talvez tenha testemunhado injustiças que te marcaram profundamente. Talvez em algum momento da sua vida você tenha prometido a si mesmo que faria diferente se tivesse a oportunidade. A história de Howard Schultz é um lembrete. Essa oportunidade pode não ser construir um império de cafeterias. Pode ser na sua família, no seu time, na sua comunidade, na sua pequena empresa. A chance de fazer diferente, de liderar com compaixão, de construir algo que valorize as pessoas, essa chance pode ser agora. Prosperar não significa apagar ou esquecer o passado. Significa olhar para ele, entender as lições que ele te deu e uecê-los para construir um futuro com mais propósito. É transformar a dor em força, a injustiça em missão. A sua origem não é uma sentença, é a sua história, e é a partir dela que você pode escrever um destino extraordinário. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe um comentário abaixo, compartilhando uma lição que você aprendeu com o seu próprio passado. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!